A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. O episódio de hoje é um episódio dedicado à sucessão. Em homenagem a Isabella Fleischmann, nossa ex-apresentadora, que tá lá em Nova York passeando pelas ruas da Taylor Swift e de Sex and the City, e que era apresentadora dos Sucessores, um podcast também aqui da Bloomberg Linha. A gente vai falar sobre duas sucessões extremamente importantes no Brasil, talvez três. A primeira delas é Gabriel Galípolo sendo indicado pelo presidente Lula para a presidência do Banco Central. E também a Vale escolhendo Gustavo Pimenta como CEO e concluindo o processo de sucessão com um nome interno. Muito parecido com o que vai acontecer por aqui no podcast a partir de amanhã, quando Alan Blanco assumir a apresentação. A gente ainda vai falar sobre a Nvidia, que está prevendo receitas acima das estimativas no terceiro trimestre, mas o que não foi o suficiente para fazer com que os investidores continuassem apostando na ação, pelo menos essa semana. Gostaram da introdução? Ela foi feita totalmente de improviso. Estou muito orgulhosa de mim mesma. Eu estou on fire, até porque eu finalmente consegui cortar a minha franja de um jeito certo, porque eu tinha cortado ela extremamente torta, e aí o meu cabelo ele me dá superpoderes. Então, agora que eu tenho uma franja bonita, eu consigo fazer uma introdução improvisada e que ficou muito legal. Modéstia à parte, você pode se inscrever aqui no podcast para não ficar por fora de nenhuma notícia. Também seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais. E já que estamos em clima de despedida, pode me seguir no meu Instagram pessoal, ana.sieds. Não prometo absolutamente nada, mas quem sabe algum dia eu faça algum stories falando sobre promoção de queijo na Holanda. Vamos às notícias. Gabriel Galípolo, diretor de política monetária do Banco Central, foi confirmado como nome indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar a presidência da autoridade monetária. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou a indicação em um evento no Palácio do Planalto nesta quarta-feira. Galípolo deve ser sabatinado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e a nomeação precisa ser confirmada pelos senadores para que ele assuma o cargo. Caso seja aprovado, ele vai assumir a cadeira hoje ocupada por Roberto Campos Neto, no comando do Banco Central. Ele poderá ficar no cargo por 4 anos, podendo ser reconduzido por mais 4, de acordo com a legislação. Galípolo, que foi presidente do Banco Fator de 2017 e 2021, foi secretário executivo do Ministério da Fazenda de Haddad, até ser nomeado para atual cargo de política monetária do Banco Central em maio do ano passado. O cargo de diretor de política monetária é considerado o segundo mais importante do Banco Central, atrás apenas da presidência, ocupada desde o começo de 2018 por Roberto Campos Neto. Vou abrir um parênteses porque a história repete a arte, repete a... Como é que é? A notícia repete a... Não sei. Vamos supor aqui que eu sou Roberto Campos Neto, que Alan Blanco é Gabriel Galípolo. E agora Alan Blanco vai assumir a presidência do podcast. Genial. Galípolo, não Alan Blanco, que já foi professor da PUC São Paulo, era um dos nomes favoritos cotados para suceder Campos Neto no comando do BC depois de dezembro de 2024, quando acaba o mandato do atual presidente. O nome do Galípolo tá nas manchetes aí nos últimos dias por conta de uma mensagem que foi lida por parte do mercado financeiro sobre algumas das suas falas, que poderiam indicar aí uma possível alta da Selic nas próximas reuniões. Segundo ele mesmo, as suas falas recentes não ultrapassam o que foi dito na ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, ou seja, o comunicado oficial do Banco Central. Ele frisou ainda que a coesão entre a mensagem transmitida pelos diferentes diretores do Banco Central e o presidente da autoridade monetária atual, o Roberto Campos Neto. Segundo o Galípolo, o BC vai chegar na próxima reunião do Copom, que acontece em setembro, com todas as alternativas na mesa, inclusive uma possível alta de juros, como, abre aspas para ele, já está na ata, fecha aspas. Ele disse que a mensagem que ele estava tentando transmitir era exatamente essa, de que o BC vai chegar na mesa com todas essas alternativas aí. Essa necessidade dessas declarações veio depois de o sócio fundador da Verde Asset, o Luiz Stuhlberger, que é um investidor bem seguido pelo mercado, afirmar durante a participação em um painel que falas recentes do diretor do BC, o Galípolo, colocaram a autoridade monetária em um corner, ou encurralados, ao comentar a possibilidade de aumento da Selic diante do aumento das expectativas de inflação. O Banco Central, que foi o que o Galípolo falou que
tinha dito ali na ata, sinalizou que não hesitará em aumentar a taxa de juros à medida que as previsões de inflação subirem acima da meta de 3%. A mudança de postura da cúpula do BC, incluindo Galípolo, fez com que os investidores reforçassem as apostas em uma série de aumentos da Selic de pelo menos 0,25 ponto percentual cada a partir do próximo mês. Ainda assim, alguns investidores dizem que o influente diretor teria ido longe demais nas suas observações. Seguindo o processo de sucessão, para a gente ficar com saudade da série Succession, a Vale escolheu Gustavo Pimenta como seu próximo CEO para substituir Eduardo Bartolomeu, em uma votação unânime do Conselho de Administração, o que coloca fim a um processo de sucessão disputado. Pimenta vai assumir o cargo em 1º de janeiro de 2025, de acordo com o registro regulatório. Ele vai suceder Bartolomeu, que foi o principal executivo por 5 anos, e entrou no cargo para ajudar a recuperar a reputação da Vale após o desastre do rompimento da barragem de Brumadinho em janeiro de 2019. O anúncio põe fim a um processo de meses que envolveu o segundo maior fornecedor de minério do mundo em seus esforços para encontrar o seu próximo líder. A turbulência incluiu tentativas de interferência do governo, vazamento de informações e disputas entre os membros da diretoria, 2 dos quais se demitiram. Ai, a fofoquinha. Bartolomeu queria manter o cargo, mas não conseguiu reunir apoio suficiente. Pimenta, que é CFO da Vale desde 2021, pediu a promoção do diálogo com todas as partes interessadas de acordo com o documento. Ele diz que a empresa, abre aspas, se concentrará na criação e no compartilhamento de valor, levando a Vale a níveis ainda mais altos, fecha aspas. A incerteza pesou sobre os investidores da Vale, cujas ações estão sendo negociadas com desconto em relação aos seus pares devido a questões específicas da empresa. A empresa, que tem sede no Rio de Janeiro, ainda lida com as repercussões de outro desastre, o da barragem de Mariana, em 2015, em Minas Gerais, e uma disputa ainda com o governo federal sobre a renovação da concessão de uma ferrovia em Carajás, onde a Vale tem as suas operações mais valiosas. O presidente Lula tem criticado a Vale por recompensar os investidores com dividendos enquanto vende ativos, fica com os direitos de mineração e demora muito para indenizar as vítimas dos seus desastres de mineração. Embora a Vale tenha sido privatizada em 1997, consentimento do governo, que tem ingerência indireta por meio do maior acionista Previ, o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, é fundamental para acabar com a burocracia que atrapalha suas ambições. Pimenta tem 20 anos de experiência nos setores financeiros, de energia e de mineração. Anteriormente, passou mais de uma década da empresa de energia americana AES Corp e foi vice-presidente de estratégia de fusões e aquisições do Citibank em Nova York. A Nvidia, a fabricante de chips que está no centro das atenções da demanda do boom de inteligência artificial, deu um guidance de receita, ou seja, uma indicação, uma previsão de receita, que ficou aquém de algumas estimativas mais otimistas do mercado, o que alimenta preocupações de que seu crescimento explosivo possa desacelerar. A receita do terceiro trimestre vai ser cerca de 32,5 bilhões de dólares, diz a empresa nesta quarta-feira, depois do fechamento do mercado. Embora os analistas tivessem previsto em média 31,9 bilhões, algumas estimativas apontavam até 37 bilhões. As vendas no segundo trimestre fiscal, que se estendeu até julho, superaram as projeções dos analistas. O guidance, no entanto, ameaça esfriar a febre da inteligência artificial, que transformou a Nvidia na segunda empresa mais valiosa do mundo, com mais de 3 trilhões de dólares em valor de mercado. A fabricante de chips é a principal beneficiária de uma corrida para atualizar data centers no mundo para que possam trabalhar com softwares de IA, e suas previsões de vendas se tornaram um termômetro para esses gastos. A Nvidia vem de uma sequência de trimestres em que os números superaram as expectativas de Wall Street, mesmo com analistas continuando a aumentá-las. A maior parte do crescimento veio de um pequeno grupo de clientes. Cerca de 40% da receita da Nvidia vem de grandes operadoras de data centers, empresas como Google e a Meta, que estão investindo dezenas de bilhões de dólares em infraestrutura de inteligência artificial. Embora a Meta e outras empresas tenham aumentado seus orçamentos de despesas de capital na atual safra de resultados, há uma preocupação de que a quantidade de infraestrutura sendo implementada exceda as necessidades atuais, e isso poderia levar a uma bolha. Pessoal, a semana tá passando rápido, já é quinta-feira, o que quer dizer que esse foi meu último episódio apresentando sozinha, com toda a minha liberdade e
diversão e alegria para vocês. Amanhã, sim, ele vem aí, finalmente. O novo apresentador, Alan Blanco, vai estar aqui, depois recuperado de uma intoxicação alimentar, para dar todas as notícias para vocês e fazermos essa transição, essa passagem de bastão aí com muita alegria, diversão e felicidade. Vamos continuar em contato aí nas redes sociais, por aí. Amanhã dou mais recados para vocês. Por hoje, desejo uma ótima quinta-feira e até amanhã.